E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás de ficção com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Shion, um estudante que passava a maior parte do seu tempo apenas no seu quarto, isso porque ele tinha um poder especial onde ele era capaz de sonhar completamente consciente. As pessoas chamam isso de sonhos lúcidos, mas para ele esses sonhos eram como se fosse sua realidade. Dentro desse mundo ele podia fazer qualquer coisa que ele podia imaginar, onde ele pôde fazer encontros realistas com qualquer personagem de fantasia que ele quiser, ter vários poderes e criar um mundo do seu próprio jeito e com isso se tornar alguém que ele sempre quiser. Porém, apesar desse mundo ser perfeito para ele, as coisas começam a mudar quando uma esfera preta aparece sem ele ter criado e rapidamente começa a destruir toda a sua cidade, deixando um enorme buraco. Logo após isso, algumas coisas começam a puxar ele. Pouco tempo depois ele vai parar em outro local que nunca tinha visto antes e logo após isso ele se depara com outra pessoa. Como esse deveria ser seu sonho, ela tinha que obedecê-lo. Porém, isso não acontece e pouco tempo depois eles acabam sendo atacados por outras pessoas e mesmo sendo um sonho por algum motivo, ele ainda estava sentindo dor. Após escaparem, essa garota fala para ele que agora eles estão em um sonho compartilhado, um campo de batalha, onde você tem que sobreviver. Com isso alguém roubou o sonho dele e o único meio de recuperar seu sonho privado é agora onde ele está nesse campo de batalha. Agora Shion vai ter que trilhar um novo caminho nesse novo mundo dos sonhos compartilhados, onde ele vai ter que lutar contra poderosos inimigos e com isso ele vai ter que aprender a usar seu novo poder para que possa recuperar seu sonho. Nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde existe kaijus. Essas criaturas são monstros que apareceram para devorar os humanos, mas existe um esquadrão especializados em eliminar esses monstros. Eles são a última esperança da humanidade. O protagonista, conhecido como Kafka, é um humano comum que trabalha na limpeza dos monstros após as batalhas, um trabalho sujo que poucos querem. Ele tentou entrar para o grupo de defesa há alguns anos atrás, mas foi rejeitado, pois não tinha a força necessária. Com isso ele desistiu de tentar e ficou na limpeza. Um dia, enquanto conversava com um novato que entrou na limpeza, eles acabam sendo atacados por um kaiju. Como ele não tem habilidades de luta, ele é facilmente derrotado. E quando eles estavam prestes a serem comidos, para a sorte deles, a tropa de defesa chega para salvá-los. E a capitã desse grupo era sua amiga de infância. Após esses eventos ele decide que vai entrar na tropa de defesa novamente. No entanto, um dia um kaiju pequeno aparece e entra na sua boca, e com isso ele se torna um deles. Mas surpreendentemente, ele ainda consegue manter sua consciência e logo ele percebe que sua força está extremamente mais poderosa. Agora, com a aparência de um monstro, só não resta a escolha a não ser se esconder, e logo ele acaba descobrindo que pode sentir os outros kaijus que estão próximos, e acaba lutando contra um enorme kaiju, e por causa da sua enorme força ele consegue aniquilar esse monstro com apenas um soco. Após alguns eventos, ele consegue retornar à sua forma humana, e logo ele consegue passar no exame para entrar na tropa de defesa. E agora ele inicia sua nova jornada na luta contra os kaijus, enquanto esconde sua outra forma de monstro, mas ele vai ter que lutar contra monstros poderosos, e é quando ele vai ter que mostrar seu enorme poder com a sua transformação de kaiju para proteger as pessoas. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kami, que acorda em um hospital completamente destruído. Logo após isso ele sai para ver se encontra alguém, porém tudo que ele encontra é apenas destroços. E para piorar, quando ele olha para fora do hospital, vê a cidade toda destruída. Ele consegue encontrar uma pessoa do lado de fora, porém assim que ela vê ele sai correndo. Ele estava com o corpo completamente fraco, como se tivesse passado muito tempo sem comer. Ele estava completamente confuso e não sabia quanto tempo passou nesse hospital desacordado. No passado, Kami era frequentemente espancado na escola por delinquentes, isso tudo porque ele lutou contra 2 deles. Porém, mais deles apareceram. Como ele estava sozinho, mesmo se ele conseguisse derrotar o líder deles, após isso ele seria espancado pelos outros do grupo. Com isso, sem escolhas, ele só tinha que abaixar a cabeça e durante uma briga ele acaba sendo empurrado do prédio. Como ele não sabia o que estava acontecendo, ele decide sair para tentar descobrir algumas coisas e tentar encontrar sua família, e pouco tempo depois ele se encontra com a pessoa que ele tinha visto antes. Ela dá um pouco de suprimentos para ele e manda se esconder para sobreviver, mas logo após isso algumas pessoas aparecem e acertam na cabeça dele e rouba os suprimentos dele. Por sorte ele consegue se recuperar com a ajuda da pessoa que deu suprimentos para ele. Após isso ele vai para um abrigo e descobre que o mundo passou por tipo de uma guerra que trouxe o caos por todos os lados. Algumas pessoas falam que foi causado por aliens, após descobrir que neste mundo agora
a lei do mais forte predomina, ele decide ficar muito mais forte para ser capaz de derrotar seus inimigos. E com a ajuda de um poder misterioso, ele vai se vingar pessoalmente de quem fez isso com esse mundo. Nesse próximo mangá a história começa em um mundo onde uma fenda no espaço apareceu. Com isso surgiu vários monstros e começaram a destruir tudo. Porém com isso também surgiram pessoas que eram capazes de lutar contra essas criaturas, que ficaram conhecidos como caçadores. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Yun-sung, um jovem comum que trabalhava de garçom em um restaurante. Um dia sua namorada vem perguntar até quando ele pretende trabalhar de garçom e vai melhorar em sua vida. Mas Yun-sung fala que está treinando para abrir seu próprio negócio no futuro, e com isso está economizando dinheiro. Por causa disso ela fica com raiva dele, pois não podem nem fazer viagens juntos. Porém ele sabe o porquê que ela fala isso, pois quando ela está conversando com suas amigas tem vergonha de falar sobre o trabalho do seu namorado, mas ele não se importa. Com isso tudo que ele faz é se esforçando ao máximo para melhorar sua vida, e por causa disso eles acabam terminando onde ela trata ele como um lixo. Pouco tempo depois, enquanto estava bebendo com um amigo, uma fenda acaba aparecendo, mas não teve nenhuma previsão de que ia aparecer e rapidamente monstros começam a aparecer, e para proteger seu amigo ele decide lutar nem mesmo que morra, e como ele é bastante fraco, é rapidamente derrotado. E quando ele estava prestes a ser morto, uma mensagem aparece na sua frente: auto-hunting, e ele acaba apertando o botão de iniciar, e assim que ele aperta seu corpo para de se mover, e com isso ele desperta uma habilidade onde seu corpo se move sozinho como se alguém tivesse controle sobre ele, e com isso ele conseguiu derrotar o monstro facilmente. E quando o monstro é morto, o auto-hunting é desligado, porém como seu corpo ainda é fraco, o ricocheteio dessa habilidade é muito grande, ele acaba desmaiando. Porém a partir desse dia sua vida muda completamente, onde ele se tornou um poderoso caçador com sua nova habilidade, e agora ele é um predador que caça monstros. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Ken, que tem 21 anos de idade, onde suas notas são muito próximo das notas máximas, e ele não perdeu um único dia da sua escola. Porém durante eventos oficiais como entrevistas de empregos, ele é horrível, pois ele possui fobia social. Ele não tem nenhum problema quando está interagindo com outras pessoas, mas quando está participando de uma grande atividade social ele começa a entrar em pânico, e com isso ele acaba falhando em todas as suas admissões programadas. Como seus pais gastaram muito dinheiro na sua educação privada por 14 anos, eles não vão tolerar que ele vá para uma faculdade pública. Com isso ele está decidido que precisa mudar, ou tudo que ele fez vai para o lixo. Após ir para um aconselhador, ele fala para tentar alguns jogos de realidade virtual, pois já foram feitos testes que esses jogos poderiam ajudar ele. Com isso ele decide gastar o resto do seu dinheiro para comprar uma das cápsulas de realidade virtual. Com isso ele entra pela primeira vez no jogo conhecido como Triquia em busca de curar sua fobia. Após criar seu personagem, ele inicia no jogo como um humano normal level 1, mesmo tendo preparado sua mente para esse tipo de jogo. Assim que ele chega na cidade, uma grande batalha inicia, e após acabar ele acaba conhecendo um morto-vivo de alto nível que leva Kim junto com ele, e logo ele descobre que esse cara é a pessoa que sua amiga tinha falado para ajudar ele dentro do jogo a se tornar uma pessoa melhor. E agora Kim vai ter que iniciar uma nova jornada dentro desse jogo ao lado do seu novo amigo, que é um especialista muito poderoso em busca de curar sua fobia para que possa ter uma vida melhor.